Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A polícia investiga uma organização criminosa que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela foram presas no Recife. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi detida na semana passada durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A prisão da empresária, juntamente com a mãe dela, é parte de uma investigação contra crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais que ainda está em andamento. Esse episódio trata de um problema crescente, a proliferação e a influência dos jogos de apostas online. A popularização dessas plataformas, muitas vezes promovidas por influenciadores digitais, envolve questões legais, econômicas e relacionadas à saúde mental. Desde 1980, a Organização Mundial da Saúde reconhece o vício em jogos como uma patologia chamada transtorno do jogo. Um transtorno que afeta a vida de muitos. Quais os sinais de que uma pessoa pode estar desenvolvendo o vício em jogos de azar? E quais são os desafios para identificar e tratar o vício dessas ferramentas? Jogos online podem impactar relações pessoais e familiares? Para tratar desse problema, o JR 15 Minutos entrevista o psicólogo e membro do Conselho Federal de Psicologia, Rodrigo Acioli. Seja bem-vindo, doutor. Olá a todos que nos ouvem, obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nesse episódio é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, a facilidade de acesso pelo celular e a busca por dinheiro rápido tem contribuído para que muitos brasileiros recorram a sites de jogos de azar? Oi, Fara. Oi, doutor Rodrigo. Exatamente, Fara. Essa combinação torna os sites de jogos de azar mais tentadores, né? De acordo aí com uma pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o Brasil tem uma média de 2 milhões de pessoas viciadas aí em jogos. Doutor Rodrigo, que impacto esse vício pode ter na vida das pessoas, hein? Olha, essa pergunta é muito boa e a maneira como o Fara nos apresenta a temática também no começo é super importante, né? Um dos primeiros sinais que nós observamos, né, é de como esse comportamento está influenciando, interferindo no nosso cotidiano. Então, nós podemos dizer que temos pilares importantes para todos nós, não que os pilares de todos sejam os mesmos, né? Mas se para a pessoa a vida pessoal, a vida afetiva, a saúde, o trabalho, as relações sociais são pilares importantes, e esse comportamento começa a atravessar essas relações, começa a trazer transtornos, dificuldades para esses pontos importantes da nossa vida, quer dizer que isso já é um problema. Doutor Rodrigo, quais são os sinais de que alguém pode estar desenvolvendo esse chamado vício em jogos de azar e agora também com a opção online? Existe sim, por muitos, essa procura, essa necessidade, até mesmo em função de dívidas e necessidades outras, né, de ter um retorno imediato, né? Na própria consultório, às vezes as pessoas procuram ajuda à saúde mental, querendo resultados imediatos e não conseguem, é um trabalho a longo prazo. E com as questões financeiras não é diferente, né? Muitas vezes as pessoas estão com uma necessidade a curto prazo e não estão com muita paciência, né, de aguardar um processo todo para que possa ter um retorno. Então os jogos para algumas pessoas acabam surgindo como uma possibilidade de retorno imediato. Por isso, muitas pessoas também acabam se envolvendo na expectativa de ter um retorno. Com algumas pessoas funciona, com outras não. Sem contar também que esse comportamento, essa permanência no jogo também traz sensações para algumas pessoas, sensações positivas, né? Com o ganho, com a vitória, com a adrenalina, o que torna as pessoas também dependentes, né? Sentindo prazer com essas sensações. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conseguir apenas enxergar isso, para ter o seu prazer, a sua satisfação realizada, e por outro campo, como único caminho para conseguir resolver um problema, esse de fato é um dos principais pontos que nós precisamos observar para que as pessoas possam procurar ajuda. Agora, doutor, pessoas que já demonstraram tendência aí ao vício na vida real, com bingos, né, esses jogos, por exemplo, presenciais mesmo, essas pessoas necessariamente correm mais risco de se viciar também em jogos online? Não dá para dizer se a probabilidade é maior. Se nós pararmos para analisar, todos nós, de alguma maneira, temos um percentual, uma probabilidade, seja ela mínima ou máxima, de abraçarmos esse comportamento, né? O que vai ditar muito, né? Algumas pessoas vão falar sobre questões genéticas, enfim. Mas o contexto, o ambiente que ela está inserido é super importante também, e a maneira como ela reage a isso. É óbvio, pessoas que já têm um histórico
nós naturalmente já nos preocupamos, já ficamos atentos, né? Já ficamos mais próximos para apoiá-las, né? E ouvi-las para saber se está tudo ok. Além do mais, toda vez que uma pessoa procura ajuda nesse sentido, com esse objetivo, ela também precisamos dar um voto de confiança. Ela está ali tentando se afastar, tentando não fazer mais essa prática, não jogar mais. Então, faz parte do trabalho também acompanharmos para ver se ela, diante dessas oportunidades, porque a tecnologia está aí, né? Nós nem precisamos fazer muita força para poder procurar um jogo. Naturalmente, no manuseio do celular, do computador, propagandas dos jogos já aparecem na nossa frente, né? Isso é uma questão também a ser discutida. Então, a partir do momento que a própria vida, a própria tecnologia já oferece para ela a divulgação, ela nem precisa correr atrás, né? Então, nós começamos a acompanhar para saber como é que ela está funcionando, ela nos responde como é que está se sentindo diante dessas divulgações, se conseguiram combater, não acessar ou não, né? Então, assim, não existe uma certeza, né? Mas existe a preocupação, sim, da pessoa cair em tentação, mas também quer dizer que com o tempo o trabalho ela também vai ganhando mais força, mais armadura, conscientização para evitar essas pegadinhas que as ferramentas tecnológicas nos apresentam também. O design dos jogos de azar online, a mecânica de recompensas instantâneas, aquela disponibilidade contínua, tudo isso influencia para o desenvolvimento do vício? As características dessas ferramentas potencializam a capacidade para esse tipo de vício? Temos que pensar que do outro lado tem uma pessoa que leva aquilo como um negócio, né? Que ela precisa também ter pessoas entrando para que o seu ganho, o seu negócio possa crescer, prosperar, né? E ela ter bons retornos financeiros. Então ela vai fazer de tudo para poder captar essas pessoas do outro lado da telinha. Eu nunca tive a oportunidade de ir a Las Vegas, mas dizem, né, que em Las Vegas eles se preocupam, por exemplo, muito com o cheiro, com as cores, que são cores e cheiros que trazem conforto para a pessoa e fazem com que elas possam ficar mais tempo dentro daquele salão, né? Então, assim, já existem estratégias para poder prender as pessoas naquele ambiente para que elas possam utilizar todas as máquinas o maior tempo possível. Na telinha não vai ser diferente, né? Não existe o cheiro, mas existe o visual, né? O desenho, o designer, para cativar as pessoas, com uma facilidade o acesso ao link, né? Então, com certeza, né? Existem essas ferramentas, como eu usei a expressão pegadinha. Enfim, quem está do outro lado está pensando aquilo como um negócio, né? Então vai fazer de tudo para poder chamar a atenção de pessoas que querem experimentar, vivenciar ou ter uma primeira experiência com o jogo. Doutor, agora como é o tratamento contra o vício em jogos online? É o mesmo tratamento oferecido para quem é viciado em jogos de azar presenciais? Porque o celular ele está na nossa mão o tempo todo, né? Eu imagino que seja mais desafiador ainda do que com esse outro grupo, né? Que precisa ir até um bingo, por exemplo. Como que é o tratamento? Boa pergunta, Adriana. Bem, hoje, né? O jogo já está dentro daqueles transtornos que nós ligamos, né, estão conectados à saúde mental, à dependência, né? Então, hoje, dentro das clínicas que costumam trabalhar com dependências de álcool e outras drogas, por exemplo, pessoas viciadas em jogos também estão ali sendo tratadas, né? Então, isso já mostra essa correlação. Porque, por um lado, nós também estamos falando de questões químicas, de bioquímicas. Então, a pessoa que está, não apenas, isso é importante lembrar também, não apenas ligados ao jogo, né, de azar propriamente dito, mas como jogos também de computador, celulares, joguinhos comuns mesmo, né? As pessoas, todos esses jogos, eles criam na pessoa sensações diversas, inclusive sensações de prazer, sensações de poder. Então, isso começa a gerar na pessoa sensações, percepções prazerosas que elas ficam dependentes dessas sensações, ficam dependentes dessas reações químicas que acontecem no nosso organismo. Isso também é uma dependência química, né, digamos assim. É dependência daquela substância que está sendo gerada na gente e a gente não consegue ficar sem ela. Então, a forma de tratar é similar também. O gatilho, os estímulos são diferentes, mas as sensações que nós sentimos, a sensação de fissura, de desespero, enfim, ela é comum a qualquer substância. Mas o que nós vamos trabalhar é focada naquilo que está gerando aquela sensação nela. Mas as sensações, o funcionamento orgânico é praticamente similar. Doutor Rodrigo, em se tratando de prevenção, quais são as estratégias mais eficazes contra esse tipo de vício?
É muito difícil, como a Adriana falou, né? Antigamente, nós saímos de casa, nos vestíamos, nos preparávamos, tomávamos banho, nos arrumávamos e andávamos até um bingo, né? Hoje em dia, você, do jeito que está, você só abre a tela do celular e ele vem até você. Então, é muito difícil, primeiro, até mesmo controlar se a pessoa que está ali mexendo no celular, no computador, é um menor de idade ou um adulto, né? Então, essa política de privacidade, de cuidado, de acesso às faixas etárias é difícil hoje assegurar algumas coisas, né? Mas a psicoeducação, podemos chamar dessa maneira, né? Conscientização, hoje em dia as pessoas estão tendo acesso aos jogos com uma idade mais nova, então se faz necessário debater, dialogar, falar sobre as problemáticas, incentivar as pessoas a identificarem por onde elas estão navegando, para os pais, né, para os responsáveis de pessoas menores de idade, crianças e adolescentes. É importante também esse diálogo, porque a maior ferramenta que nós temos hoje ainda, nesse aspecto, é a informação, é a educação, é o debate, porque, como lembrado aqui, a informação, o link, né, o acesso ao link simplesmente nos aparece. Então, o diálogo, a educação, a formação ainda é uma das melhores ferramentas que nós temos para combater isso. A legalização de jogos de apostas está em discussão no Congresso. A autorização legal, com o aumento da oferta desse tipo de jogo, pode impactar a saúde pública, na sua opinião? Nós temos estrutura para receber e tratar um número de pessoas com vício em jogos que tende a ser bem maior? Olha, acredito que o número de pessoas dependentes, de pessoas com problemas vinculados aos jogos, é bem maior daquele que está, né, aos nossos olhos nas clínicas, nos hospitais e nos consultórios. Porque também existem aquelas pessoas que não procuram ajuda, porque não reconhecem o problema, não se identificam, né, com esse diagnóstico. Elas acham que elas podem ter um pequeno problema, mas que elas têm a habilidade, a força de resolver. Então, certamente, muitas dessas pessoas não procuram ajuda ou não querem se dedicar, porque, infelizmente, a saúde mental, né, ela ainda é vista com uns rótulos com muito preconceito ainda, né? A pandemia nos trouxe esse cuidado, essa atenção especial à saúde mental. Muitas pessoas começaram a ter menor preconceito, muitas pessoas passaram a procurar ajuda, mas ainda existe um percentual que acredita que é só para, entre aspas, ditos loucos, né? Que as pessoas ditas comuns não precisam de ajuda. Mas elas precisam de ajuda e muitas vezes elas não percebem que precisam dessa ajuda. Podemos dizer sim que é uma questão de saúde pública. Infelizmente, nós não temos ainda estrutura para receber todas as pessoas, né, que necessitam de ajuda. Por isso, se faz necessário também que as pessoas procurem os profissionais pelo viés particular, grupos de apoio, enfim. Mas é preciso tomar cuidado, sim, né, para que isso não cresça em larga escala e isso se normalize, né? Então, assim, a partir do momento que existem centenas de milhares de pessoas com esse problema, podemos dizer sim que é uma questão de saúde pública, que sim, isso merece ser discutido de maneira mais aprofundada, mais ampla, e se necessário construir legislações que nos protejam, né, que garantam pelo menos o mínimo de acesso e cuidado a todos nós. Doutor, ainda seguindo nessa linha da pergunta do Fara, gostaria de saber o seguinte: se legalizada, né, a atuação dessas empresas de jogos de azar no país vai ter que seguir regras, obviamente. Qual a opinião de vocês, especialistas, sobre o que deve ser exigido das empresas que exploram esse tipo de jogo, né, como forma aí de reduzir o problema do vício, se bem que eu não acredito que esse seja o interesse das empresas, né? Mas o que deve ser exigido delas? Olha, a expressão que me vem à cabeça é responsabilidade social, né? A partir do momento que uma empresa, vou usar essa expressão, tá? Oferece riscos, né? A partir do momento que o produto que ela vende, ela oferece, né, gera no seu comprador, no seu cliente, possíveis lesões, enfim, possíveis sequelas, possíveis... alguma coisa que vá contra a saúde da pessoa, deveria também existir uma responsabilidade para que ela ou parte desses recursos fossem voltados para pesquisa, ensino, saúde, enfim, alguns cuidados, né? Isso é um fator importante. Sabemos que isso também faz a economia girar, né? Sabemos que isso dá emprego para muitas pessoas. No meio tecnológico, nós também às vezes ficamos desconfiados como se seria mais igual ao presencial ou não.
mas eu acho que isso é responsabilidade. Primeiro, elas reconhecerem que existem pessoas que não fazem o uso adequado ou fazem mau uso desses jogos e por isso gera sofrimento. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Rodrigo Acioli, psicólogo e membro do Conselho Federal de Psicologia. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Adriana, muito obrigado pela oportunidade do diálogo hoje e até a próxima. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Valeu, Adriana. Muito obrigada pelo convite, Fara. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!